Hoje de manhã o padre Jonas me perguntou que tema eu ia falar, o que eu ia dizer. Eu disse, vou falar sobre o jovem rico. Cada um dos filhos me dizia uma coisa, me falava algo. Então eu escolhi, peguei essa parte do Evangelho, que também está em Mateus, está em Lucas. Eu quero pegar Marcos 10. Quem tem a sua Bíblia, levante, por favor. Parabéns para vocês. Vamos aplaudir muita gente que está aqui com a Bíblia na mão. Trouxe a sua Bíblia ou o Novo Testamento. Coisa mais importante é termos a palavra de Deus. Mais do que ter, porque não basta você ter, é importante também que você leia, conheça, estude, procure vivê-la. Essa, na verdade, não é a minha Bíblia. Ela é a minha Bíblia porque é minha, mas não é a minha primeira Bíblia. A minha primeira Bíblia é um dos filhos, que eu até hoje não descobri quem foi, como o Eto. O Eto disse, tem que essa Bíblia. Ontem à tarde, o padre Jonas quis descobrir um salmo, e cada um pegava a sua Bíblia. Eu disse, tome a minha. A Luzia começou a procurar e descobriu que tinha várias folhas que não existiam mais na minha Bíblia. Então o Eto disse, poxa vida, vamos dar uma Bíblia de presente ao Gilberto. Essa aqui está velha demais. Mas na verdade a minha primeira Bíblia, quando eu estava pregando, começava a cair as folhas. E um dos filhos da obra de Maria, que até hoje eu rezo e não descobri quem foi, disse, vou lhe dar um presente. Eu descobri uma pessoa que pega livro antigo de cartório. Eu valorizo essas coisas, você já sabe. Pega livros antigos, Bíblia, e deixa novinho. Eu disse, esse já não serve para mim. Eu quero a minha Bíblia como ela é. Essa é a minha primeira Bíblia. Foi aqui que eu descobri o amor de Deus, como Deus me ama. Aqui foi lendo as cartas de São Paulo, lendo o Novo Testamento, como Deus me ama. Então a minha Bíblia ninguém toca, é a minha Bíblia. Não se preocupe, sua Bíblia vai ser a sua Bíblia. Vou deixar ela não nova, no sentido de dar-lhe uma nova Bíblia. Nova no sentido, as páginas que não existem mais. Vamos pegar de uma outra Bíblia e vamos colocá-la aqui. Deixar todas, folha por folha. E essas que estão aqui caindo, o Senhor quer que elas permaneçam, nós vamos costurar de uma forma que vai ficar totalmente pronta para o Senhor usar anos e anos. E lhe prometemos, a cada 2, 3 anos, vamos fazer uma revisão. Eu, com muito ciúme, com muito zelo, eu dei essa Bíblia para consertar e ela nunca mais voltou. E não sei quem levou. Mas na verdade não importa se é a primeira ou é a segunda Bíblia. O importante é que a gente possa valorizar a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então nesse momento, pegando a sua Bíblia, Marcos 10, é uma história que é a história de milhares de jovens espalhados por todas as partes do mundo. Talvez seja a minha história e a história de todos vocês que aqui estão. A minha inspiração veio de um grupo de 30, 40 jovens, cariocas, que ontem me procuraram, no começo do show aqui, final para mim, que eu estava já indo embora. E eu vi uma quantidade imensa de jovens, com sede, com busca, com desejo de Deus. Então, para todos os jovens que aqui estão em casa, e para todos nós também que aqui estamos, ontem eu fiquei impressionado com a quantidade imensa de jovens que aqui estavam. Então eu quero falar sobre esse jovem, que aqui não fala que era jovem, mas logo em seguida em Lucas e Mateus, nós vamos no Evangelho de Lucas e Mateus, nós vamos ver em Mateus e Lucas que esse rapaz era um jovem e era muito rico. Então Marcos 10, eu penso que todo mundo encontrou. Começa-se assim: perigo das riquezas e a promessa do centro. Essa promessa que Deus dá de 100 vezes mais. Tendo ele saído para se pôr a caminho, Galileia, todos aqueles caminhos ali da Galileia, da Judéia, Jesus andava percorrendo todas aquelas vilas. Está aqui o sobre Jerusalém, que é de lá, e conhece muito bem os caminhos que Jesus percorria. Quando Jesus estava caminhando, veio alguém correndo. Eu, por exemplo, hoje com 43 anos, não consigo correr tanto. Já não ando correndo. Quando
dou alguns passos a mais, já me sinto cansado. Então, veio alguém correndo, isso é uma característica de jovem, dobrando o joelho. Alguém que vem correndo, cai de joelho, possivelmente, realmente jovem. Depois de dobrar os joelhos, diante de Jesus, é linda aquela expressão, todo joelho se dobra, todo joelho vai se dobrar e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. E o que é bonito é que São Paulo, quando vai definir sobre a salvação, sobre a condição, o que é necessário para ser salvo, qual é a condição de ser salvo, questionamento desde o Antigo Testamento, eu e minha casa serviremos ao Senhor, encontrado diversas vezes na Bíblia. São Paulo dá essa definição, a condição é esta, que Jesus Cristo seja o Senhor, o centro, aquele que dá as diretrizes, o absoluto, que governa, o que dá as ordens, que ocupa o lugar. Quando a Bíblia começa, a gente consegue entender bem que o pecado original está definido desta forma. Ao Adão e Eva que quer ocupar o lugar, o centro, o lugar de Deus. E quando a gente quer ocupar o lugar de Deus, tudo começa a dar errado em nossa vida. Então o jovem veio, cai de joelho, se prostra, para reconhecer a pessoa de Cristo, ele reconhece. Porque naquele tempo nós sabemos que ninguém podia se prostrar, se inclinar, dobrar o joelho, a não fosse o imperador, o César. Os cristãos, inclusive todos os cristãos que foram mortos, apredejados, sofreram muito por conta dessa condição de ter que submeter, a se inclinar, a se prostrar aos César, os imperadores. Eles não queriam fazer isso. Mas esse jovem, ele reconhece que ele é Deus e cai de joelho. Bonito isso. Cai de joelho, se prostra, se inclina e diz, suplicando: bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Isso é o clamor hoje de todo mundo. O Eto estava vendo comigo, soube, sentadinho ali na TV, vendo vocês. E nós escutávamos dos Estados Unidos, da Europa, da Espanha, de Portugal, do Brasil, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, os mineiros, diversos clamores, clamando pelo casamento, clamando pelos filhos, clamando pela família, clamando por emprego, clamando por saúde. Por tudo quanto é lado, as pessoas hoje estão clamando, estão buscando resposta. E Paulo e Silas dão a resposta. Atos 16, 31. O carcereiro, o homem da prisão, que tinha a chave, que prendeu Paulo e Silas, que bateu neles, que o feriu, fez chaga neles. Depois de ter escutado eles clamar e louvar a Deus a noite toda, depois que eles foram soltos, o carcereiro olhou para Paulo e Silas e perguntou a ele: o que é necessário? Fez a mesma pergunta que esse jovem acaba de fazer aqui em Marcos. Fez o mesmo clamor que os ouvintes que participam na Canção Nova pedindo mensagem. E o Eto até disse, há uma seleção, porque às vezes o povo joga tanto a alma, é um clamor tão grande, expõe tanto as suas necessidades, que muitas vezes não dá nem para colocar na televisão. Então, aquele carcereiro fez essa pergunta, e talvez você também hoje, e eu, estamos fazendo essa pergunta: o que é necessário fazer para que a minha casa seja salva? O que é necessário que eu faça? O que é preciso eu fazer? E Paulo dá a resposta com Silas de imediato: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Olha que promessa: tu e tua casa. Então o jovem pergunta, o jovem faz essa pergunta: o que é necessário que eu faça para alcançar a vida eterna? O que é necessário que eu faça para eu pertencer a Deus, eu ser de Deus, ser um homem de Deus, um namoro de Deus, um pai de Deus, uma esposa de Deus? O que é necessário que eu faça para possuir a vida eterna? E a resposta vem logo de imediato. Disse Jesus: por que tu me chamas bom?
Bom é o Pai, bom é Deus. Conhece os mandamentos. Conhece os mandamentos. E cita-se os mandamentos. Não matarás, é claro. O primeiro, não cometerás adultério, não furtes, não roube, não digas falso testemunho, não cometas fraude, honra teu pai e tua mãe. As cabeças principais. As leis principais, resumindo os 10 mandamentos. E o jovem disse isso. Tudo isso eu já faço. Tudo isso aqui eu faço. Ontem, desculpa, eu estou me acostumando ainda com esse novo membro do meu corpo. Então, ontem eu escutei Alex falando, eu fiquei profundamente tocado. Alex disse que já ia para a igreja. Podemos dizer, um jovem que tinha fé. Paulo disse isso. Olha, eu sou uma pessoa de caminhada, São Paulo. Paulo disse, olha, eu sou da tribo de Benjamim. Vocês pensam o quê? A tribo de Benjamim é a mais austérica, a mais rígida de todas as tribos, as 12 tribos de Israel. Eu venho de lá. Olha, contra a lei, eu sou fariseu. Eu tenho um título que ninguém tem. É um título de santidade. Eu cumpro os mandamentos. Eu cumpro a lei. Ele já escutou, já tinha ouvido toda a mensagem de Jesus, o que Jesus fazia, os milagres. Ele conhecia tanto sobre Deus, sobre Jesus, que ele foi perseguir, destruir templos, igrejas, matar com a sua espada os cristãos daquela época, como um perseguidor. Mas faltava uma coisa, São Paulo disse. Sabe o que é que faltava? Eu conhecer um bem supremo, maior, de tudo aquilo que para mim era ganhos, perdas, hoje eu considero lixo, esterco, palavra até bem usada, porque o esterco é muito bem usado no interior, para a agricultura e etc., para as plantações, as hortaliças e etc. Então ele disse, mas tudo que para mim era ganhos, lucros, vantagens, agora para mim são perdas, em comparação a um bem maior que eu conheci, que é Jesus Cristo, meu Senhor. Vejam que mudança. Alguém que já tinha escutado falar de Deus, Alex disse ontem, que já conhecia os mandamentos, a lei de Deus, mas faltava uma coisa. E o que bonito é isso, no diálogo de Paulo, e no diálogo dele com a pessoa de Jesus Cristo, ele pergunta, quem és tu? Parece-me que tu és outra pessoa. Parece que tu não és Jesus a quem eu estou perseguindo. Parece que tu não és Jesus dos cristãos que eu estou perseguindo. Me parece que não és a mesma pessoa. A Jesus disse, sim, sou eu mesmo. Eu sou Jesus a quem tu persegues. E eu sei que há muitos jovens aqui que perseguem Jesus Cristo. Eu sei que há muitos jovens que o perseguem como eu o persegui. Como muitos de nós estamos perseguindo, como esse jovem também querendo Deus. Porque São Paulo o perseguia, mas de uma forma, de um desejo de entender melhor, de compreender melhor a lei, os profetas, os mandamentos, o propósito da lei antiga, esse novo que chegava e que comandava, e etc. Porque não quero falar sobre São Paulo. Então, no fundo, muitas vezes nós perseguimos, não sabemos por que estamos perseguindo, o que realmente Deus quer para a nossa vida. Então esse jovem disse, todos os mandamentos, eu já cumpro eles. Olha, tudo da lei, eu já cumpro. E ele diz isso. Respondeu, mestre, tudo isso tenho observado, tenho feito, desde a minha juventude, do meu tempo de criança. Jesus fixou nele o olhar. Que expressão bonita. Deus olha para mim, Deus olha para você. Deus olhou para mim quando eu tinha 17 anos. Um olhar de alguém que me quer. De um olhar que alguém que me quer ter por completo. Hoje de manhã, conversava com o padre Jonas no café. Eu dizia, padre, ou damos tudo para Deus, ou as migalhas não servem.
ou o resto não serve, ou a metade não serve. A canção nova é o que é, porque o Senhor foi capaz de dar tudo. A canção nova é o que é, porque a Luzia foi capaz de dar tudo. Como eu brinco com ela, uma viúva nova, muito jovem. Porque o Eto foi capaz de dar tudo há mais de 30 anos. Foram capazes de dar tudo. E porque eu e Salomé tivemos que dar tudo para Deus. Ou você dá a sua profissão, ou você dá os seus filhos, ou você dá o seu casamento, o seu tempo, ou você dá esse todo para Deus, ou Deus não consegue fazer a obra na sua vida. Então Deus disse para esse jovem: uma coisa te falta, dá tudo. Vai, vende tudo o que tu tens, uma coisa só te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois segue-me. O jovem ficou triste. Ele entristeceu-se com essas palavras. E foi-se abatido, porque possuía muitos bens. Eu vou voltar agora para Lucas. E nessa partilha, a começar pelo padre Vandilson, ele me pediu que esse meu comentário precisa ser um apelo vocacional. A partir do meu chamado, é verdade, eu sou uma pessoa plenamente feliz. Eu sou uma pessoa plenamente realizada, e assim tem razão. Eu constantemente tenho problemas. Vocês imaginam movimentar uma comunidade com 1.622 participantes? Nós estamos em quase 260 dioceses. Constantemente temos dificuldades. Mas a minha alegria, ela nasce da cruz. A minha alegria nasce do Cristo que me amou na cruz. Jesus me amou não primeiro na ressurreição. Jesus me amou primeiro na cruz. Eu olho para esses 21 anos de caminhada. E eu começo a contemplar, enxergar e olhar todas as cruzes. Todas as dificuldades que eu enfrentei, todo o tempo que eu tive que chorar como família, obra de Maria, como casal, como pai, com Salomé do lado, com os filhos, todos os momentos em que a dor foi profunda, em que a chaga foi profunda, foram os momentos aonde Deus mais agiu no carisma, aonde nós nos tornamos mais fortes, aonde Deus nos uniu ainda mais. E se perguntar, tem algo na vida da obra de Maria que você gostaria que não tivesse acontecido? Nada. Eu não tiraria nada de tudo aquilo que aconteceu nesses 21 anos. E quem é obra de Maria sabe do que eu estou dizendo. Mas eu não tiraria de forma nenhuma, porque eu entendi que o Evangelho é um Evangelho da cruz. Tem muitas pessoas que se decepcionam com Deus, se afastam, porque não abraçam a cruz. Olha, não é missa de corpo presente, mas eu admiro profundamente o jovem que é capaz de deixar toda essa riqueza, todo esse prazer do mundo, essas luzes piscando, cheio de outdoor, de faixa, venham todos para o mundo da pornografia, enfim, de tudo isso que o mundo oferece. Ontem eu fui com Soube visitar a Zila e o professor Felipe. Ao entrar na cidade, eu vi aqueles casas enfim, aqueles motéis, cheios de tudo quanto é propaganda, luz piscando, luz vermelha, chamando todo a juventude de hoje para a perdição. Olha, eu admiro demais um jovem como Assis, admiro profundamente. Padre Jonas hoje dizia no café: Assis está aí, vai falar que hora. Assis, eu conheço ele tempo de menino, muito novo, dos encontros aqui, a gente começou a conversar. Eu admiro uma pessoa como ele. Eu admiro uma pessoa que é capaz de, olha para tudo que o mundo oferece e diz não. Que eu seja um extraterrestre, que eu fique só, que todo mundo diga não para Deus, eu vou dizer sim. Parabéns você, jovem, que conta tudo, conta todos, diz: eu digo não ao pecado, não só hoje, mas sempre. Quem vai vencer na minha vida é Deus. Quem vai ganhar na minha vida é Deus. Deus é que vai vencer. Não é o mundo que vai vencer.
Não é essa riqueza do mundo, não são os prazeres, a pornografia na internet que vai vencer na minha vida. Quem vai vencer é Deus, quem vai ganhar é Deus, e até o final, quem vai vencer é Deus. Eu admiro não só eles, como outros. Tem um casal que é bom não dizer o nome, quando ele foi casar, ele disse, não é uma confissão, mas é um diálogo com o Pai. Eu quero dizer para o Senhor, que quando eu tinha 16 anos, lá em Pesqueira, muitos aqui já conhecem, eu conheci Jesus Cristo, através daquele retiro, etc, tal. E esses anos todos, muitos anos, talvez mais de 15 anos, eu era virgem, casto, e esses anos todos eu permaneço casto. E me guardei para a esposa e a mulher que Deus escolheu para mim. Vamos aplaudir, porque isso é um ato de riqueza, é um ato heróico. E nós precisamos hoje encontrar esses guardiões da pureza, da castidade, da moral de Deus, dos princípios de Deus, do Evangelho de Deus, onde todo mundo diz sim, nós vamos dizer não ao pecado. Então esse jovem, quando chega em Lucas 19, isto, aqui, 18, 18, encontramos aqui o jovem rico. Eu vou ler para vocês, o jovem rico. O homem de posição perguntou a Jesus, bem mestre, o que devo fazer para possuir a vida eterna? Aqui vem uma definição que ele era jovem, vem uma definição que ele era rico, e eu quero fazer alguns comentários para vocês, e algumas coisas que eu vivi, nesses anos trabalhando com a juventude. A primeira coisa que eu queria partilhar com vocês, ela também está aqui. No meu escritório que eu trabalho, a minha porta é sempre aberta. Sempre. Está ali escorada, porque o ar-condicionado está ligado. Todo mundo sabe que pode entrar, não precisa bater. Então, quando alguém bate, possivelmente é uma visita, é alguém de fora que não conhece essa regra. Não precisa bater, é só entrar. E Gilberto disse se vai atender agora ou não. Então o Josineide estava comigo. Chegou um jovem, que alguns aqui o conhecem. Ele bateu. Ele veio com pressa, porque a Bíblia diz que esse jovem também veio com pressa. E é próprio do jovem essa característica de ter pressa, de correr, querer resposta rápida, querer as coisas agora. O próprio jovem rico quis o dinheiro e quis agora. Eu quero ir para o mundo, quero a parte da minha herança e quero agora. Então aquele jovem bateu, e Josineide, que agora mora aqui, ficou muitos anos como irmã de comunidade minha, me auxiliando, inclusive pessoa que me fez um bem imenso no trabalho, mas ela mandava que ele entrasse, e não sei porquê, ele esperava que ela abrisse a porta, ela insistiu tanto, ela foi lá, e aquele rapaz próprio do jovem, de um adolescente, cabelo longo, preto, um boyzinho, poderíamos dizer. Ele chegou olhando para os meus olhos e ele disse, por favor, eu quero uma resposta sua e eu quero uma resposta clara, objetiva. Seja claro comigo. Ele é assim mesmo. Diga, por favor, o que é necessário um jovem como eu, dizia ele, como eu, jovem, 19 anos, 18 anos, possivelmente esse jovem desse evangelho tinha 17, 18 anos, talvez fosse um estudante universitário. Então, ele diz, diga o que é necessário, um jovem como eu, com a idade que eu tenho, que eu faça para ser feliz. Porque eu vou para as noites, passo as noites, eu uso preto, gosto de rock. E ele começou a dizer um pouco tudo que o pecado faz, o que ele fazia no mundo do pecado. Josineide simplesmente pediu licença e saiu. E eu disse para ele, você está me perguntando o que é necessário um jovem como você, bonito inclusive, faça para ser feliz. E Deus naquele momento me deu uma sabedoria, porque essas palavras, muitas vezes quando vem, age, toca nesse jovem, inclusive que era pagão, ele nem batizado era.
Hoje eu sou padrinho dele. Mas naquele momento, ele nem batizado era. Eu disse para ele: dentro de nós, inclusive eu posso dizer o nome dele, porque é muito público esse testemunho. Derlan, dentro de nós há um espaço. Dentro de nós há um lugar que foi reservado unicamente para Deus. Esse lugar no nosso coração foi reservado para Deus. E enquanto Deus não ocupar esse lugar na nossa vida, nós não seremos, nem eu, nem você, nem vocês que aqui estão ou estão em casa, nós seremos plenamente felizes. Enquanto Deus não ocupar o lugar dele na sua vida, que eu sei qual é o lugar de Deus no meu coração. Eu sei qual é o espaço que Deus quer. Deus quer o meu tudo, o meu todo, o meu tempo, a minha juventude, enfim, os anos que eu ainda vou viver. Deus quer completamente. Deus não quer o dízimo do meu tempo, porque tem pessoas que dão o dízimo na paróquia. Não, Deus quer todo o meu tempo para Ele. Deus quer ainda os anos que eu vou viver para Ele. Então, enquanto você não der o tempo de Deus, enquanto Deus não ocupar o lugar dele na sua vida, você não será plenamente feliz. Ele disse: valeu, obrigado. E ele foi embora. Ele foi embora. E uma certa vez, esse mesmo jovem que tinha um irmão na comunidade, ele disse: o que é que está acontecendo com você? O que é que se passa com você? Então ele foi uma vez, como curioso, ao encontro. Estava eu, Salomé, Mauricéia, que está aqui cantando. E esse mesmo jovem, lá na frente do público todo, ele olhou para nós e disse assim: esse Deus aí existe? Vocês rezem também por mim, para ver se eu posso sentir alguma coisa. Interessante. Assis hoje falava que é necessário fechar os olhos para sentir Deus, contemplar mais Deus, porque muitas vezes quando os olhos estão abertos, a gente começa a olhar a parte, o movimento, a parte exterior. E ele nem abriu os olhos e ficou rindo de nós. Quando terminou a oração, ele disse: não senti nada. E é incrível. Aparentemente, ele não tinha sentido nada. Esse jovem começou a ir para o mosteiro, começou a ir para a igreja, foi batizado no Espírito Santo, me procurou depois, disse: a partir daquele dia, a minha vida mudou completamente. Eu andava, escutava. Pode aplaudir o Senhor por isso. Foi batizado, eu sou padrinho, foi crismado e hoje é um jovem de Deus. Eu, Salomé, a gente foi estudar, como o padre José Júnior que está aqui, a gente foi estudar a psicanálise, não para seguir uma ideologia, uma linha. Não foi a nossa intenção. A nossa intenção de fazer, porque eu comecei no início a passar em psicologia, como há muito tempo nós líamos, constantemente estudando sobre cura interior. Quando eu comecei a ler sobre a psicanálise, eu disse: poxa vida, isso aqui eu posso fazer um casamento. Foi isso que aconteceu. Por exemplo, recentemente agora, Grécia acabou de fazer uma semana sobre agroterapia, vai estudar agora sobre logoterapia. Nós estamos estudando diversas formas que os meios da ciência possam oferecer para colocando o Espírito Santo, que é toda a luz de Deus, com a ciência, fé e razão, e nós possamos ajudar ainda mais os jovens a ser fiéis. Então, nos estudos da psicanálise, a gente estuda os jovens. Nós estudamos a criança, o idoso, os comportamentos. Então, estudando os jovens, alguns pontos das inquietações dos jovens, do que se passa com os jovens, eu anotei alguns pontos que eu queria partilhar com vocês para ir nos preparando para rezar. A primeira coisa é que nesse entendimento de conhecer e saber mais sobre os jovens, descobrimos que os jovens não encontram mais Cristo no lar. A juventude de hoje não consegue mais, no berço familiar, no ambiente da família, não consegue mais encontrar Deus. Ontem, no jantar da casa do professor Felipe, inclusive vocês hoje na missa vão encontrar todos os filhos dele aqui.
a família toda, com os netos, eles semanalmente, ou quase, me parece, diariamente, os que moram perto, vão com a Zília, com o professor Felipe, todos os filhos, todos os netos, vão rezar o terço em família, todos. E é bonito que Luzia, inclusive, dizia hoje no café, eu partilhando sobre um dos filhos, ela disse, não, ali todos os filhos do professor, filhas, têm um compromisso radical, quer dizer, um compromisso mesmo, um comprometimento com o Evangelho. Soube de Jerusalém, que está aqui, o diácono Maronita, ele pelo menos comigo umas 3, 4 vezes, ele me disse essa mesma palavra. O soube me disse que, repetindo aquilo que ele já me disse desde ontem, nós percebemos que é uma família diferente. Uma família que reza, uma família que acredita, uma família de Deus. Então nós percebemos que os filhos são todos tementes a Deus. Por que é que eu valorizo e gosto dos cenáculos? Me parece que há 2 anos, no mês só, 400 e poucos casamentos comunitários de famílias, só no mês. De famílias que foram resgatadas através do Evangelho em família, da oração em família. Então, o jovem hoje não encontra mais Deus dentro do lar. Isso é um fato. É claro, tem muitas famílias que continuam hoje rezando e etc., principalmente nas comunidades, mas é um fato. O jovem hoje, quando busca Deus no lar, dentro de casa, não encontra. Novela, sai, cada um para um lado, para outro, a família não mais se reúne para rezar. Outro fato muito importante, os jovens de hoje estão desanimados. O jovem de hoje está desanimado com o tipo de vida que vive, nunca estão satisfeitos. Cada vez mais com aquele propósito de satisfazer a si mesmo, mas não estão satisfeitos. É incrível. Você olha para um jovem hoje, está com um brinco aqui, amanhã está com um aqui, depois está com um pince aqui. Hoje está com um tipo de roupa, amanhã está com outra. Uma inquietação muito grande, a gente percebe que o jovem não está satisfeito. Nada lhe satisfaz. Uma hora quer uma coisa, uma hora quer outra. Então o jovem de hoje não está satisfeito com o tipo de vida. O jovem de hoje começa um curso, depois está com outro. Está com a namorada essa semana, daqui a pouco está com outra. Nada lhe satisfaz. O jovem de hoje é um jovem que busca nas experiências sexuais a felicidade. Eu escutei tanto, me fez tanto bem aqui, ouvindo falar sobre a alegria, sobre o alegrai-vos, a alegria de ser de Deus. E a gente percebe que o jovem procura, através do prazer, do sexo, das drogas, da bebida, da farra, das noites, ele procura essa alegria. E a Bíblia diz que há uma alegria no pecado. A Bíblia dá uma referência. Há uma alegria no pecado por um pouco espaço de tempo. Mas logo vem o juízo, e o pecado consumado gera a morte espiritual. O pecado quebra a comunhão com Deus. Uma certa vez um jovem da obra de Maria. Esse jovem está aqui com a gente, está junto. Tinha fraquejado, tinha caído. Porque o justo cai e peca 7 vezes. Todos somos pecadores. Então ele disse, eu fraquejei, estou aqui, já me confessei, mas quero dizer para o Senhor, a coisa mais grave não foi o pecado. Para mim foi ruim ter pecado, foi muito ruim, foi triste demais. Mas você sabe o que me fez ainda mal, além do pecado? Porque quando vivo no pecado, quando estamos no pecado, a gente tira o sabor, a alegria de pertencer, de ser de Deus. Isso é que é mais grave. Então eu digo não pecado, porque quando estou no pecado, eu estou escravo do pecado, sai de mim aquele sentimento de ser de Deus. Não que Deus me deixou, não que eu não pertenço a Ele, porque Deus veio chamar os pecadores, Deus veio chamar não os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então o jovem de hoje, ele não está realmente satisfeito com o estilo de vida, busca no prazer, na bebedeira, na farra, nas orgias. Ele busca a felicidade, mas ele não encontra. Cada vez mais ele é ferido. Quarto
O jovem de hoje, ele tem um sentimento de solidão profunda. O jovem de hoje, ele sente uma solidão, um vazio. Como esse jovem me fez essa pergunta, milhares e milhares de jovens hoje sentem essa solidão. Quantos jovens, os pais tentam fazer de tudo, dar o carro, dar a moto. Nós vivemos isso na comunidade. O pai deu uma moto nova para o filho, para ver se o filho poderia ficar, não dar esse passo para a comunidade. E no fundo, o filho com o vazio que estava dentro dele, não eram os bens materiais que ele queria, mas ele queria preencher o vazio do seu coração com a palavra, com o chamado de Deus que diz: vem e segue. Eu tenho uma dificuldade com o tempo, mas eu tenho uma história muito bonita de uma pessoa que se encaixa, não pela idade, mas também pela idade, porque eu penso que ela tinha próximo de 40 anos, eu tenho 43 anos e quero também ser jovem. Então, eu venho chegando, final da manhã, como estar aqui, e na nossa sede, na nossa capela da sede, onde ficam os nossos escritórios, onde trabalho eu, Salomé, etc. Então, quando eu vou saindo próximo de meio-dia, eu encontro uma amiga, como eu encontrei tantos de vocês aqui. E essa minha amiga, ela é muito fina, durante muitos anos, bailarina, pessoa muito rica. A fortuna, o dinheiro que ela tem, jamais acaba. Então, quando ela vai saindo da capela da adoração, ela me encontra. E ela, quando me encontra, ela fala meio com valsa, bem bonito. Gilberto, tudo bom? E eu disse: que alegria lhe encontrar aqui. Ela disse: você é tão ocupado. Eu disse: sou, mas não há problema nenhum. Como a Luzia é muito ocupada. Mas a pessoa queria dar um abraço, queria falar com ela. Ela se dispôs a amar. Bonito isso. Então, ela me disse: é possível um minutinho com você? Eu prometo, será alguns segundos. Então, naquele tempo, para terminar o curso, eu precisava terminar 1 ano como psicanalista. Então, o meu divã eu ainda tenho. Ele é bem bonito assim, meio antigo, aquele creme assim. E eu colocava a cadeira, colocava o divã, e a pessoa escolhia aonde sentar. E ela quis deitar no divã. Deitou, e nós começamos a conversar. Eu perguntei. Ela disse assim: eu posso começar a conversar? Ela começou a conversar. Quando ela começou a conversar, a partilhar sobre a vida, ela expôs uma lista imensa de dificuldade. Após terminar, minha característica é muito transparente, uma pessoa que o que pensa realmente fala, diz. Então, com esse meu jeito, eu disse o nome dela, minha amiga, mas passe por cima de tudo isso. A senhora tem casa na Inglaterra, tem nos Estados Unidos, tem em Portugal. Comece a viajar, ande, vai, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Ela disse: eu entendi o que você quis dizer. É verdade que eu tenho muito dinheiro, né? É, Gilberto. É verdade que eu sou rica e que eu posso fazer tudo isso para tentar ser feliz. Mas vou lhe dizer uma coisa. A minha passadeira, que passa as minhas roupas, às vezes quando ela termina de passar, ela começa tudo de novo, porque faltou um negocinho aqui. Ela enche o meu guarda-roupa de roupa. E as roupas delas são lindas, porque a Alda que mora aqui, outros da própria comunidade, já receberam roupas assim, caixas de roupas lindas que ela levava. Dou para vocês, que ela nunca tocou. Ela nunca mais fez isso, até porque ela não tem tempo. Mas nos primeiros momentos da comunidade, chegava o motorista dela, olha aqui, tal pessoa mandou para vocês. As meninas abriam, nossa, não podemos nem usar essa roupa. A Canção Nova sofre com isso, né? Ganha muita roupa, sapato de vocês, que às vezes usam. O povo doou, precisa, o povo quer ver.
A Luzia está dizendo, as suas roupas tão bonitas, azuis, suas camisas. Foi vocês que me deram agora no meu aniversário. Então, o povo quer ver. Isso aqui foi Marconi que deu, com Alda. Então, o povo quer ver o presente que nos doaram. Então, ela me disse, olha, mas ela disse isso jogando a alma. Você que está em casa, ela jogou a alma e ela disse isso. Olha, a minha passadeira, ela passa as minhas roupas, que muitas vezes eu compro, mando fazer, e quando chego, eu comprei essa roupa? Não, essa roupa não combina comigo, não vou usá-la. Pois eu daria a minha riqueza, a minha fortuna eu daria, olha que expressão, para ter a paz, a alegria, a felicidade que a minha passadeira tem, que passa as minhas roupas. Como é possível? Uma pessoa que tem tudo aparentemente, como esse jovem, e não é feliz. A Bíblia fala, nos 3 evangelistas, que esse jovem ele não tinha poucos bens. O soube sabe, quando quer dizer terra, na Bíblia é expresso. Aqui não, muitos bens, prata, ouro, joias, muitos bens, como ela, que não sabe nem o que tem, nem o que tem. Quando ela vai lá em casa, da porta tem um, na praça tem outro, na saída tem outro segurança, que está olhando quem é que entra, tudo. Mas ela disse que a passadeira dela, que passava, era feliz, ela tinha paz, ela tinha alegria, e que ela não conseguia ter, que ia vestir as roupas. Eu quis dar esse testemunho para dizer para vocês, não especificando bens materiais, porque muitas vezes a gente pode ter poucos bens, mas a gente tem um apego, uma riqueza, um apego tão grande, que talvez se torne uma grande fortuna incalculável, que nos afasta de Deus. Poxa vida, o tempo vai embora, mas esse testemunho ajuda bastante. Eu gosto muito do Eto, a gente parece muito. Eu vi a imagem do Eto com aqueles chapéu, não é? De trabalhador. Ele ontem, visitando aqui a igreja dos Pais das Misericórdias, ele está com o chapéu daqueles trabalhadores de obra. Então eu disse, poxa vida, essa imagem é muito bonita, porque ele realmente é isso, uma pessoa que põe a mão na massa, trabalha e etc. E eu gostei muito daquela imagem dele. Então eu cheguei com Rafael, esposo de Grécia, conselheiro, uma pessoa muito antiga na comunidade. Eu fui comprar com ele umas madeiras para uma construção nossa. Ao chegar na casa, a dona estava ali no birô dela, de vidro, todas as imagens de santos que vocês possam imaginar. O quadro tinha Mãe Rainha, Nossa Senhora Aparecida, um crucifixo imenso. Eu disse para ela, poxa vida, a senhora é muito católica. Ela disse, graças a Deus que eu sou católica. Mas ela disse com tanta alegria, com tanto entusiasmo, disse, poxa vida, não é fácil encontrar uma pessoa assim como a senhora. Custou a morte do meu marido. E eu disse, ele era ruim assim, era? Ela disse, não, meu marido era bom demais. Ele morreu muito jovem. Mas está aqui os meus filhos trabalhando comigo. Mas o meu marido ocupava o lugar de Deus na minha vida. Olha que lição. Gilberto, ninguém pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida, nem mesmo nossos filhos, nem mesmo o nosso marido. Meu marido era maravilhoso. Meu marido não tinha vício. Meu marido não saía final de semana. Meu marido só saía comigo. Meu marido nunca me fez chorar. Um grande pai, começou a dizer tudo o que ele era. Agora, por causa dele, eu deixei a fé e deixei de ir para a igreja. Eu me arrumava, botava as minhas joias, com meus vestidos bonitos. Quando eu ia saindo no portão, que eu olhava para ele no quarto, vendo televisão na sala, eu dizia, vou não. Meu amor, vamos para a missa. Não, não, vá você. Não, não, não. Eu não gosto de ir para a igreja, eu não gosto de ir para a missa, vou ficar em casa. Eu dizia, não, meu bem, vou deixar você sozinho nada. Você já trabalha a semana toda. No domingo à noite, não vou para a missa. E passava anos sem ir para a missa. Mas uma certa vez, ele partiu. E quando ele partiu, o mundo desabou.
Não existia mais ninguém, não existia filho, tudo acabou. Eu entrei numa depressão profunda. Eu quis ir com ele, eu quis entrar no túmulo com ele. O meu maior desejo era partir com ele. Mas uma certa vez, eu conheci, através da renovação carismática, eu conheci esse Deus ressuscitado. Por isso eu digo para você, foi na dor, foi através da partida, não que Deus levou ele, mas na partida dele, um acidente que aconteceu, eu pude encontrar com o Evangelho. Então, às vezes, nesse momento de dor, a gente pode encontrar Deus. O jovem de hoje perdeu o sentido a quem pertence. Você conversa com um jovem, ele não sabe a quem ele pertence. Ele tem um conflito de identidade, ele não sabe realmente o que é que ele quer. O jovem hoje é um jovem desassossegado. Eu converso constantemente, quando eu estou em Recife, eu não estou viajando, eu tenho um encontro com jovens. Essa semana passada eu estava numa vigília, diversos jovens ali a noite toda rezando. Eu fiquei ali quietinho, só participando. Estava Ivanildo, Jocélio do DDD conduzindo a vigília. E eu fiquei ali olhando aquela quantidade de jovens, passando a noite rezando. Mas a gente percebe que os jovens de hoje é um jovem desassossegado. O jovem de hoje não tem sossego. Ele não sabe o que quer. Hoje quer uma coisa, amanhã quer outra. O jovem de hoje é um jovem que sente um vazio. Tem um vazio profundo dentro do seu coração. O jovem de hoje é um jovem desanimado. Jó diz: os meus dias estão sem esperança. A Bíblia diz que Jó foi a pessoa que mais sofreu na Bíblia, foi Jó. Mas sabe o que segurou ele? Ele perdeu tudo. Mas ele não perdeu a esperança. Ele não perdeu a fé. Dias melhores virão. Até a mulher ficou contra ele. Até a esposa. Mas rapaz, que Deus é esse? Que te tirou isso, tirou aquilo. Ele não perdeu a esperança. Olha, a pessoa que mais sofreu na Bíblia. Se você lê a história dele, você sente uma dor assim, poxa vida. Mas ele permanece firme. O jovem de hoje é um jovem que não toma decisões. É indeciso. Não sabe que decisão tomar. Você precisa tomar uma decisão. E a decisão precisa ser por Cristo. Se você quer acertar na vida, se você quer fazer um caminho correto, um caminho seguro, um caminho cheio de paz, de alegria, que tanto se falou aqui, você tem que decidir por Cristo. Sabe que o único caminho que você não vai errar, se você trilhar, é o caminho do Evangelho. Nenhum outro caminho. Lá em Jerusalém eu já me perdi por 2 vezes. Inclusive, e o ano passado eu me perdi ainda, fiz o Eta e a Luzia se perder no caminho. Mas saiba você, o único caminho que você não vai se perder, se você segui-lo, se você trilhar, você não vai errar, é o caminho do Evangelho. O jovem hoje sente o sentimento de culpa. Da onde vem esse sentimento de culpa? Você conversa hoje com o jovem. Na Semana Santa agora eu vi Padre Vandilson, Padre José, os outros padres, 5 dias, de manhã, de tarde, de noite, confessando. Eu perguntava para eles: quantos? Perdi a conta. Filas imensas de jovens se confessando, querendo se libertar do pecado. Não perca a consciência. Quando a gente perde a consciência do pecado, a noção do pecado, é muito perigoso. É muito difícil você voltar de novo ao caminho. A Bíblia diz que o jovem de hoje está procurando, esse jovem estava procurando, e ele veio a pessoa certa. Feche seus olhos agora. O jovem estava procurando, e a Bíblia diz: quem procura acha, quem bate, Mateus 7,7, abre-se-vos-á, quem pede recebe. Nesse momento agora, como esse jovem rico, que veio com pressa, que veio correndo, que caiu de joelhos. Você jovem que está em casa, você jovem que está aqui, talvez você seja um missionário, um consagrado da obra de Maria, da Canção Nova, ou de outra comunidade, mas você não deu tudo ainda a Deus. Talvez você deu 80%, 90%, 99%, mas o tudo ainda lhe falta. O vender tudo, ou vender o que não é o essencial, ou vender aquilo que ele prende
você ainda não fez. E você precisa hoje tomar uma decisão. Você precisa hoje, a quem queremos seguir? A quem queremos hoje optar? Qual é o caminho que queremos hoje seguir? Vá ficando de pé agora. Dê um abraço em você mesmo. Eu vou chamar o Ministério de Música, com a música vocacional. Você que está em casa, Padre Ivandilson. E talvez você, como esse jovem, está indeciso. Como esse jovem, você tem medo, você tem insegurança. Você tem apego, você tem muitos bens. Você está apegado ao seu curso universitário, à sua profissão, ao seu namoro, à sua família. Você não consegue desalojar-se. Você não consegue deixar o arado para trás. Talvez você diz como aquele do Evangelho: eu preciso enterrar primeiro o meu pai e a minha mãe. Nesse momento agora, eu quero entregar a sua vida. Nesse momento eu quero pedir ao Senhor agora, que todos os bens que nos prendem, todos os bens que nos afastam de Deus, porque esse mesmo jovem, a Bíblia conta lá na frente, que ele agora é velho. A Bíblia conta lá, um pouco mais adiante, a história de um rico, que agora morre e vai para o seio do pai, o seio de Abraão. A Bíblia diz que esse homem que morreu, que era rico, que tinha muitos bens, que não era capaz de entregar para os pobres, para a obra de Deus, para manter uma obra de Deus, diz que ele morreu. E quando ele morreu, ele foi para junto do pai. E conta que havia um mendigo, talvez um mendigo que bate na sua porta, mendigando pão, enfim, que ficava na porta daquele rico, pedindo as migalhas que caíssem. Mas diz o Evangelho que ele não era saciado. E quando os dois morrem, eles contemplam a glória. Um contempla a glória de Deus e um vai para o inferno. E a Bíblia diz que esse jovem rico, quando olhou para o seio do pai, contemplou a eternidade, porque diz que o inferno é isso. O inferno é contemplar a Deus e não poder tocá-lo, não poder estar inserido, fazer parte do coração do pai. Então ele pediu que pudesse, Lázaro, que estava ali no céu, pudesse aliviar o seu sofrimento com água. Não era possível, nem que tocasse com o dedo na saliva e pudesse ali aliviar o sofrimento dele. Porque me veio essa passagem, porque o tempo é agora, o tempo é hoje, o tempo de decidir por Deus é hoje. Vocês imaginem se eu ficasse com 17 anos esperando ainda o tempo, se eu ficasse ainda dizendo amanhã, Senhor, amanhã eu digo sim, quem sabe daqui a um ano, quem sabe depois que eu terminar o meu curso universitário, quem sabe depois que eu casar, quando as minhas filhas crescerem, enfim, não. Hoje é o momento. Hoje é o momento de eu dizer: Senhor, eis que deixamos tudo e te seguimos. Porque quem quiser me seguir, tem que tomar a sua cruz e me seguir. E vamos rezando em línguas, vamos orando no Espírito, porque eu quero mesmo que o Senhor desassossegue a sua vida. Você que ainda não deu tudo, você diz: mas é só o jovem que tem que dar tudo. Não importa os anos que você viveu ou que você vai ainda viver, o importante é que Deus quer o tudo. E não tenha medo de gastar por Deus, não tenha medo de se consumir por Deus. Eu desejo que o Senhor desassossegue a sua vida, desassossega-me, desassossega meu coração, Senhor, e me faz ter essa sede, esse desejo de te buscar ardentemente.
E a Bíblia diz isso, até jovem robusto. Há muitos jovens que estão em casa me assistindo, ou que estão aqui, que estão fracos, fraquejando constantemente. Há muitos jovens inquietos, confusos, vivendo um conflito de identidade, não sabe o que quer. O jovem hoje vive na depressão, no desânimo, na angústia, um conflito imenso de identidade. Não, Deus te fez a tua imagem e semelhança, e a nossa imagem será conquistada na cruz, porque quem quiser me seguir tem que tomar a cruz e me seguir, renunciar a si mesmo, renunciar à própria vida, renunciar os planos, renunciar a si mesmo, renunciar os projetos e colocar sobre a vontade e o senhorio de Jesus Cristo. Jovem robusto, o salmista diz, estão cambaleando. Muitos jovens hoje, nunca se viu tantos jovens se suicidando como hoje. Leiam os jornais, leiam na internet. Nunca se viu tantos jovens tentando suicídio, acabando com a vida nas drogas, como hoje. Pais contra os filhos, filhos contra os pais. Não há escape, não há saída. O caminho é o do Evangelho. O caminho é estreito, o caminho é curto, o caminho é apertado, mas é o caminho da felicidade, é o caminho do gozo, é o caminho da alegria eterna, é o caminho de Jesus Cristo. E que hoje você possa decidir que caminho você quer seguir. Há caminho para seguir na América Latina, há caminho para seguir na África, nas fronteiras, há caminho para seguir no Brasil. Eis que deixamos tudo e te seguimos, porque só tu tens palavra de vida eterna. Você jovem que está cansado, você jovem que, como o salmista diz, se eu tivesse asas eu voaria, e voaria para bem longe, para fugir das situações da vida, do desânimo da vida, da tristeza da vida, da angústia da vida, da solidão da vida. Isso ama. E a palavra que o Senhor diz para você hoje, jovem: os teus pensamentos não são os meus, pois o que eu tenho para ti será bem maior e melhor do que tu imaginas. Jesus quer seu coração hoje. Jesus quer seu sim. Muitas vezes você se entregou a pessoas, a sua vida, entregou seus projetos, seus sonhos na mão de pessoas humanas apenas, humanas que decepcionam. Mas hoje, entregue a sua vida a Jesus. Entregue a sua vida a Ele que pode tudo. Se você sabe, cante conosco essa música. É o Senhor que te acolhe, é o Senhor que te abraça agora. Erga os seus braços para o alto e cante isso conosco. Eu vou. Eu vou pelo mundo cantando. Vem, Espírito Santo, vem confirmar a vocação dos jovens nesta hora. O desejo de santidade, o desejo de ir pelo mundo anunciando a tua palavra, levando o teu amor, salvando vidas. Nós te pedimos nesta hora, Senhor, suscita no meio de nós vocações, desperta no coração dos jovens o desejo de se entregar e de se consagrar a ti, Senhor. Há um carisma, Senhor. CançãoNovaPlay.com. Assine já!